Queridos amigos, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei que horas vocês vão estar vendo esse vídeo, mas a gente está muito feliz de estar aqui conversando um pouquinho, falando um pouquinho sobre o Livro dos Médiuns com a Ordem Espírita de Sicília, essa casa que é muito querida, que nós temos muitos amigos, e trazendo, é claro, um abraço fraterno do Grupo Espírita Amor e Caridade de João Batista, casa que nós fazemos parte. E nós vamos, antes de mais nada, fazermos a leitura de uma página que tem um pouco a ver com o nosso estudo de hoje. E a gente vai conversar, a gente vai falar depois o estudo que nós temos para fazer, que é em 30 minutos, então a gente tem um desafio grande, tá bom? A nossa página é tirada do livro Verdades e Fantasias, é o capítulo 78 do livro Caminho, Verdade e Vida, e diz assim: Mas por que vos digo a verdade, não me credes? Jesus está em João, capítulo 8, versículo 45. O mundo sempre distingue ruidosamente os expositores de fantasias. É comum observar-se quase em toda parte a vitória dos homens palavrosos, que prometem milagres e maravilhas. Esses merecem das criaturas grande crédito. Basta encobrirem a enfermidade, a fraqueza, a ignorância ou o defeito dos homens para receberem acatamento. Não acontece o mesmo aos cultivadores da verdade, por mais simples que esta seja. Através de todos os tempos, para esses últimos, a sociedade reservou a fogueira, o veneno, a cruz, a punição implacável. Tentando fugir à angustiosa situação espiritual que lhe é própria, inventou o homem a buena dicha, impondo, contudo, aos adivinhadores o disfarce dourado das realidades negras e duras. O charlatão mais hábil na fabricação de mentiras brilhantes será o senhor da clientela mais numerosa e luzida. No intercâmbio com a esfera invisível, urge que os novos discípulos se precatem contra os perigos desses jaez. A técnica do elogio, a disposição de parecer melhor, o prurido de caminhar à frente dos outros, a presunção de converter consciências alheias são grandes fantasias. É necessário não crer nisso. Mais razoável é compreender que o serviço de iluminação é difícil, a principiar do esforço de regeneração de nós mesmos. Nem sempre os amigos da verdade são aceitos. Geralmente são considerados fanáticos ou mistificadores. Mas, apesar de tudo, para a nossa felicidade, faz-se preciso atender à verdade enquanto é tempo. Vamos unir assim os nossos pensamentos, dizendo: Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Mestre Jesus, obrigado pela oportunidade de refletirmos um pouco mais sobre a necessidade de estarmos numa condição moral favorável para trabalharmos na seara da mediunidade. Auxilia-nos, Senhor, a termos discernimento para sabermos distinguir as verdades das fantasias, para procurarmos sempre, Senhor, o caminho que leva a Ti, para estarmos sempre juntos de Ti, Senhor, que é o Espírito de verdade. Muito obrigado, Mestre, pelas oportunidades que nos são dadas. Abençoa, Senhor, esta casa, a Ordem Espírita de Sicília, assim como a nossa casa de amor e caridade de João Batista. Que possamos, Mestre amado, nos mantermos no trabalho, mas principalmente procurando construir dentro de nós o reino dos céus. Muito obrigado, Jesus. Que nós possamos assim iniciar o nosso estudo. Graças a Deus. Bom, queridos, nós estamos então para estudarmos
a conclusão do capítulo 20, que é o item 230 do capítulo, que é da influência moral dos médios. Assim, o item 230, nós vamos ver que e todo o capítulo, se você ainda não leu o capítulo, após, né, a gente vê que não vai demorar muito o nosso comentário, mas após, não perca a oportunidade de ler todo o capítulo. Tem várias passagens que são clássicas na doutrina espírita e necessárias para a gente ter um entendimento adequado desse capítulo, tá bom? Então, assim, o item 230, ele começa da seguinte forma. A seguinte instrução deu-nos sobre o assunto um espírito de quem temos inserido muitas comunicações. E aí, depois disso, transcorre a comunicação, que é dada pelo espírito. Eu vou adiantar, quem assina é o espírito de Erasto. Realmente tem muitas comunicações na codificação como um todo do espírito Erasto, né? Então, nós vamos comentar, aqui não vai dar para ler tudo, nós vamos fazendo alguns comentários para que a gente possa compreender a conclusão como Kardec coloca. Lembrando que é da influência moral. O que essa influência moral pode resultar na qualidade, na comunicação mediúnica por si só, como um todo. Bom, vamos lá. E ele começa assim, né? Erasto. Já o dissemos, os médios apenas como tais, ou seja, simplesmente por ser médio, só secundária influência exercem nas comunicações dos espíritos. O papel deles é o de uma máquina elétrica, que transmite os despachos telegráficos de um ponto da Terra a outro ponto distante. Assim, quando queremos ditar uma comunicação, agimos sobre o médium, como o empregado do telégrafo sobre o aparelho, isto é, do mesmo modo que o tic-tac do telégrafo traça a milhares de léguas sobre uma tira de papel os sinais reprodutores do despacho, também nós comunicamos por meio do aparelho mediúnico. Então, assim, na época de Kardec, isso era um aparelho avançado, o telégrafo, em que daqui você mandava uma mensagem e aquela mensagem ia surgir lá a milhares, uma distância, ele fala milhares de léguas, a quilômetros de distância. Hoje eu fiquei pensando assim, o que a gente pode colocar que também a gente recebe? E nós temos hoje, a comunicação mundial, ela evoluiu, principalmente nos últimos 20, 30 anos, assustadoramente até, se nós pararmos para ver, né? Alguns, principalmente até os mais idosos, têm até mais dificuldade de se encaixar nesse mundo. Hoje em dia, graças a Deus, já estão conseguindo. A própria pandemia, ela tem nos obrigado a isso. Mas, como que a gente pode ver? Por exemplo, a televisão é uma coisa que a gente recebe na nossa casa. Ela vem, né, por ondas, a gente bota ali a anteninha e ela chega. Entendeu? Então, assim, tem um local de transmissão daquele sinal. A nossa casa tem lá a televisão e nós temos uma antena. A internet também, muitas vezes, é assim. A Wi-Fi, né? Então, assim, nós estamos usando nesse momento o celular para fazer essa gravação, mas ela também chega. Estamos usando um notebook, no caso dele já tinha o que nós precisávamos nele. Mas na gravação, vai mandar isso aqui pela internet depois. Isso vai, muitas vezes, sem fio, vai via Wi-Fi, entendeu? Então, assim, mas a televisão é uma coisa interessante para a gente tirar como exemplo. Em seguida, Kardec faz a seguinte colocação. Assim como as influências atmosféricas atuam perturbando muitas vezes a transmissão do telégrafo elétrico, igualmente a influência moral do médium atua e perturba, às vezes, a transmissão dos nossos despachos de além-túmulo, porque somos obrigados a fazê-los passar por um meio que lhes é contrário. Opa, aí já mudou de figura. Ele fala aqui do telégrafo, às vezes, e a situação climática ou atmosférica, as influências atmosféricas ou climáticas, elas vão atuar e vão perturbar, vão dificultar essa comunicação. Hoje em dia, nessas TVs digitais, você não fica aquele chiado mais, né?
Simplesmente acaba o sinal. Se você não tem uma boa recepção, você acaba o sinal. Ela começa a falhar e pum, some tudo. Mas isso já pode ser às vezes uma influência também climática, por exemplo. Uma perturbação que há algo no meio ali na comunicação que não consegue ficar legal e aí cai a comunicação. Antigamente que eu digo poucos anos atrás, a televisão ficava aquele chiado, né? O pessoal gritava, não, agora melhorou o 4, o 6 e o 7. O 11 e o 13 estão ruins. Lembram disso? Vira mais para a esquerda. Não, passou. Vira agora mais para a direita. Lembram disso? E às vezes ficava tudo bem. Conseguimos, colocamos ali, tá pegando o 4, o 6, o 7, o 9, o 11. Todos os canais estão pegando legal. Começava a chover. Quando começava a chover, agora não está pegando mais nada. Está pegando um monte de chuvisco, né? A gente é da época que a nossa televisão era preto e branco, né? Tinha que dar um soco em cima, assim, pum. Eu tinha já um local lá, uma força já previamente estabelecida, e aí a televisão pegava, né? Então, assim, essa era a nossa realidade. E às vezes a posição climática, as influências climáticas, fazia sumir completamente, né? Até em outras televisões, tipo a Sky, a gente já teve isso também. E agora fechou, acabou tudo, acabou a Sky, acabou tudo, porque a influência climática. O sinal ficava ruim. Só que ele compara isso ao médium. Ele vem aqui e fala, igualmente a influência moral do médium atua e perturba, às vezes, a transmissão dos nossos despachos de além-túmulo. Mas ele faz uma citação interessante, porque somos obrigados a fazê-los passar por um meio que lhes é contrário. Olha que interessante. Ele diz que, às vezes, o que eles querem falar não é o que o médico quer escrever. E, às vezes, eles obrigam o médico a fazer aquilo ali. Às vezes, conseguem vencer essa situação e, outras vezes, os médicos simplesmente vão colocar o que lhes apraz, o que eles querem colocar. Entendeu? Então, isso aí essa influência é que pode comprometer um pouco a situação. Estamos entendendo até aqui? Vamos em frente. Nós não vamos ler completamente o texto porque não daria tempo, tá? Então vamos pular para um outro parágrafo. E ele diz assim, em tese geral, pode afirmar-se que os espíritos atraem espíritos que lhes são similares e que raramente os espíritos das Pleiades elevadas se comunicam por aparelhos maus condutores, quando têm à mão bons aparelhos mediúnicos, bons médios, numa palavra. Então, quer dizer, isso serve de alerta para a gente. Dificilmente, nas nossas casas espíritas, com a qualidade dos nossos médios, com a qualidade dos nossos grupos mediúnicos, nós vamos ter, assim, espíritos missionários a se comunicarem. E se viesse, normalmente não se dariam nesse nome assim. Então, isso já nos serve de alerta. Porque quando nós temos espíritos dessa forma, a gente já fica assim, será que é esse espírito mesmo? Será que, por exemplo, né, andou uma época que Bezerra de Menezes estava se comunicando tudo quanto era centro, né? Então, aí começaram a alertar, né? Mas será que é Bezerra mesmo? E olha lá, pode afirmar-se que os espíritos atraem espíritos que lhes são similares. Raramente os espíritos das Pleiades elevadas se comunicam por aparelhos maus condutores. Os nossos médios, os médios, normalmente não são bons condutores. Emmanuel nos fala lá no livro... Ai, meu Deus, fugiu agora o livro. Lembrei, livro O Consolador. Emmanuel nos fala que muitas vezes aqueles médios que os médios em si são dotados de muitas dificuldades e recebem a mediunidade como uma forma de crescerem moralmente. Então, assim, não vão ser muito bem aqueles bons condutores. Estamos todos nós em desenvolvimento, melhorando, procurando melhorar a cada dia, procurando nos espiritualizar. Como a gente gosta de ter uma mensagem lá no livro A Boa Nova, que fala que
o principal na nossa vida deve ser a construção do reino de Deus, do reino dos céus em nós. Está na mensagem Amor e Renúncia. Então, todos nós estamos em busca dessa construção, dessa transformação. E dificilmente nós somos aqueles médios missionários, estamos no caminho de servir. Esse deve ser o nosso maior propósito. Servir a Jesus, servir a Deus no que nós podemos fazer. Então, assim, normalmente eles não têm os bons aparelhos, né? Quando eles não têm os bons, vai da melhor forma que tiver. Tá bom? Certamente podem eles dizer, e às vezes dizem, coisas aproveitáveis. Mas nesse caso, principalmente, é que um exame severo e escrupuloso se faz necessário. Porquanto de envolta com essas coisas aproveitáveis, espíritos hipócritas insinuam com habilidade e preconcebida perfídia fatos de pura invencionice, asserções mentirosas, a fim de iludir a boa-fé dos que lhe dispensam atenção. Veja que interessante também. Então, se nós não somos aqueles melhores médiuns, mas estamos nos esforçando, serve de alerta que nós devemos sempre estar, que mensagem é essa? Essa é uma mensagem digna? Ela é uma mensagem que leva ao bem? E aí Kardec vai ensinando os critérios para a gente ter com cada mensagem que chega. Que nós devemos ser criteriosos. Porque muitas vezes, porquanto de envolta com essas coisas aproveitáveis. Ou seja, as mensagens aproveitáveis também podem vir espíritos hipócritas. Espíritos hipócritas insinuam com habilidade e preconcebida perfídia fatos de pura invencionice, asserções mentirosas. Então nós temos que tomar muito cuidado com isso. E muitas vezes esses espíritos eles vão se aproximando do grupo mediúnico, do médium, até de uma casa espírita, de uma forma que enganam. Às vezes eles vêm para nos enganar. A gente queria até citar e deixamos, como sugestão o livro Trilhas da Libertação, que vai falar dos ataques espirituais, que é feito pela espiritualidade que quer às vezes desmoronar até uma casa espírita. A continuação, Kardec é mais interessante ainda. Vejam só. Devem riscar-se, então, sem piedade, toda palavra, toda frase equívoca, e só conservar do ditado o que a lógica possa aceitar ou o que a doutrina já ensinou. Riscar-se sem piedade toda palavra. E aí entra uma coisa interessante, porque ao longo do capítulo ele já falou que os principais problemas do médium está no orgulho. E aí o grupo tem que ir se formando, tem que ir se aconchegando, ter laços de amizade, para que quando se analise uma mensagem, o médium não se sinta ele avaliado como pessoa. Porque às vezes vem uma comunicação em que, isso aqui não está legal. Não está falando que o médium não é legal, está falando que não está legal. Certa vez, uma médium, eu estava dando carona para ela e veio me perguntar, que a gente tinha participado de uma reunião há pouco tempo, há poucos dias de quando ocorreu isso, e veio me perguntar assim: Fabiano, eu achei que naquele dia lá, aquele espírito, a mensagem ficou meio entrecortada, ela ficou meio, não estava batendo muito, não achei que ficou muito legal. E eu estou preocupada com isso, porque eu estou dando mensagem que será que não está muito legal e tal. Eu achei muito interessante esse comentário, porque foi um comentário honesto, justo, de uma pessoa que quer crescer, que quer se aperfeiçoar. E naquele momento a gente lembrou de uma passagem desse capítulo. E aí, ele está onde, essa passagem? A passagem que nós lembramos e conversamos está lá no item que já foi visto por vocês no grupo, que é o item 226.
a pergunta 9ª, que fala assim: qual o médico se poderia qualificar de perfeito? E a resposta é: perfeito há. Bem sabes que a perfeição não existe na terra, sem o que não estarias nela. Dize, portanto, bom médium, e já é muito, por isso que eles são raros. Médium perfeito seria aquele contra o qual os maus espíritos jamais ousassem uma tentativa de enganá-lo. Ou seja, não existe o médium perfeito, pode existir o bom médium, né? Aí a continuação é o principal. O melhor é aquele que, simpatizando somente com os bons espíritos, tem sido o menos enganado. Eu sei que vocês já estudaram, mas era importante lembrar nessa conclusão do Erasto essa passagem. O melhor é aquele que tem sido o menos enganado. Significa que todos estaremos sob a prova de sermos talvez enganados, passando pela prova de encontrarmos espíritos que querem nos enganar. Então, nós temos que estar sempre com aquele alerta. Esse espírito, será que esse espírito está falando? Esse espírito está repetindo muito. Ele começou bem, porque às vezes o espírito começa a falar com e a gente acredita nele. Só que ao longo da mensagem ele se torna repetitivo. Os bons espíritos são concisos. Os espíritos superiores são concisos. Eles não ficam repetindo. Né? A gente passou já por situações que nós vimos isso. Certa vez, numa reunião de desobsessão, o espírito chegou bem e tal, se fingindo ali, sofrido e tal, necessitado. Só que a gente percebia que tinha algo estranho. Fomos percebendo, de acordo com o diálogo, que tinha algo estranho. E aí a gente foi percebendo, e o próprio médium, naquela ocasião, inicialmente também não percebeu, porque ele se fez enganar. Mas era uma mensagem que veio, na realidade não foi uma mensagem, foi para um tratamento que foi deixado pela espiritualidade superior para que a gente passasse por aquela experiência. A espiritualidade superior também faz isso, nos possibilitando essas experiências. Então, depois, em determinado momento, a gente viu que estava aquilo ali meio estranho e tal, e aí a gente conseguiu desmascarar aquele espírito naquele decorrer do diálogo. Entretanto, muitos espíritos às vezes chegam e ficam ali fantasiando. Lembra do Verdades e Fantasias que nós lemos lá do Caminho, Verdade e Vida? Capítulo 78, para quem depois quiser ter essa oportunidade, 78, confirmado. Temos que estar sempre alerta para que nós não sejamos enganados. Vamos em frente que a hora urge. Olha agora, as comunicações desta natureza só são de temer para os espíritas que trabalham isolados, para os grupos novos ou pouco esclarecidos. Isso é Kardec falando. Eu hoje tive uma aula, uma reunião, e falava sobre segurança de voo. Eu sou da área da aviação e a gente estava conversando sobre segurança de voo. E o oficial lá de segurança de voo, ele pegou e nos falou o seguinte, que eu achei que é interessante para o que nós estamos conversando. Em relação à segurança de voo, deve-se tomar cuidado o novato, que está começando a voar, então ele está aprendendo e tal, então ele pode ali ter algumas dificuldades, tem tudo a ver com o que a gente falou, com o que a gente está falando aqui, grupos novos, pessoas trabalhando, novatos na tarefa mediúnica. Ele falava assim, depois disso tem um tempo de aprendizado natural, de trabalho em si, só que aí o piloto, no caso ele falava do piloto, o piloto vai se achando muito bom, mas isso serve para qualquer caso na vida, né? O piloto ele vai se achando muito bom, ele vai se achando tal, e aí ele falha com a segurança. Então a gente já viu também muitos médicos, por se acharem muito bons, não são mais novatos. Mas se achavam já, não vou cair nisso, né? A gente vê de vez em quando. E aí vem com aquela coisa e tal, né? Se colocam numa posição em que presunçosa. E aí cai no erro, e aí são pegos na curva. É muito perigoso. Mas vamos dar uma ênfase aqui. Espíritas que trabalham isolados, falha gravíssima. Mediunidade se faz na casa espírita.
Porque o grupo, sendo amigo, ele vai poder auxiliar a cada indivíduo. Para quando tiver que cortar ali, sem piedade, toda palavra, toda frase equívoca, como disse aqui, se possa ser feito isso com amor, com a colaboração, com a união de todos, sem que aquilo ali crie um milindre. É isso que é o pior, quando cria os milindres. Então, para os grupos devem temer, para os grupos novos também, ou pouco esclarecidos. E aí, aquela vontade de sempre aprendermos, de sempre estarmos, será que isso está certo? Será que não está? De sempre estarmos crescendo. E aqui, uma outra frase, onde, porém, a influência moral do médium se faz realmente sentir é quando ele substitui pelas que lhe são pessoais as ideias que os espíritos se esforçam por lhe sugerir, e também quando tira da sua imaginação teorias fantásticas que de boa fé julga resultarem de uma comunicação intuitiva. Entra aí uma presunção muito grande, né? E ele não aceita, lá no item anterior, na outra frase, os espíritos falaram das ideias que são contrárias, né? Do esforço que eles fazem. E aqui, a influência, onde, porém, a influência moral do médium se faz realmente sentir quando ele substitui, ele muda pelo que ele quer, pelo que ele acha, e não pelo que o espírito deseja transmitir. Essa é uma dificuldade muito grande, né? Que os médios devem se esforçar por transmitir. Bom médium é que vai transmitir o que o espírito deseja transmitir, e não a ideia dele. A ideia dele não é o que está sendo transmitido. E muitas vezes, ao longo do capítulo, quem não leu, leia, nós vamos repetir, vai falar que o médium muitas vezes vai se achar, não, isso aqui é meu, o orgulho é que vai falar mais alto. Então, por isso, essa questão de grupo, de união, e dele não passar as ideias pessoais. E muitas vezes fica difícil para o dirigente, principalmente se não tiver essa união entre os membros, dele conseguir transmitir e ajudar o médium. Porque entra numa questão presunçosa dele, de achar que só o que ele está falando é o bom, é o correto, é o certo, que é o espírito que falou. Tá bom? Aí fala que é essa pedra de toque contra a qual vem quebrar-se as imaginações ardentes. Olha que interessante. Porque pedra de toque, nós fomos até procurar aqui. Então, nós vamos procurar aqui, é o elemento que serve para avaliar, ou no qual se manifesta, né, a essência ou a verdadeira natureza de algo. A tolerância e a liberdade. Esse é o sentido figurado da pedra de toque. Elemento que serve para avaliar a essência. Então, é essa pedra de toque contra a qual vem quebrar-se as imaginações ardentes. Por isso que, arrebatados pelo ímpeto de suas próprias ideias, pelas lentejoulas de seus conhecimentos literários, os médios desconhecem o ditado modesto de um espírito criterioso e, abandonando a presa pela sombra, o substituem por uma paráfrase empolada. Quando eu vi isso aqui, eu fiquei assim, paráfrase empolada. Sabe o que eu lembrei? Já viu aquelas orações muito rebuscadas? Espíritos e tal, que a pessoa dá aquela volta. São essas lentejoulas de conhecimentos literários. Certa vez eu vi numa palestra de Valdo, em que a pessoa que foi fazer a prece começou a fazer a prece. Então ela começou a falar dos pés que nos servem para conduzir, depois os joelhos que sustentam e tal, e foi subindo, falou até a ponta do fio do cabelo da cabeça. Então, assim, ninguém vai conseguir prestar atenção. Tem algo errado. E aí fala, os médios desconhecem o ditado modesto de um espírito criterioso. As mensagens dos espíritos são simples. Quando estão muito empoladas, as paráfrases são muito empoladas, alguma coisa está errada. Então isso é uma coisa para a gente ficar. E eu lembrei, por isso, às vezes quem olha assim, meu Deus, que oração inspirada. Às vezes, a oração inspirada é aquela simples. É aquela que toca o coração. Simplicidade, concisa,
Não precisa ser de 10 minutos que ninguém vai prestar atenção, ninguém vai conseguir prestar atenção. Quando passa disso, então, mais de 5 minutos a gente já não consegue prestar atenção. A nossa mente já dá mais se não é uma mente que está acostumada a meditar e tal, aí que vai ter mais dificuldade ainda, que não é a nossa cultura muito a meditação. E é algo que eu aconselho. A gente tem começado a fazer há pouco tempo e aconselhamos. Bom, nós vamos ter que encerrar. Então nós queríamos pegar umas partezinhas aqui no final que diz assim: daí a necessidade de serem os diretores dos grupos espíritas dotados de fino tato, de rara sagacidade, para discernir as comunicações autênticas das que não o são e para não ferir os que se iludem a si mesmos. E os diretores também têm que tomar cuidado de não serem eles, né, os iludidos, vamos dizer assim. Vamos assim dizer, né? Porque a gente sempre comentou isso no grupo espírita, lá no João Batista, que a função do diretor, uma delas, é às vezes de chegar, de dar um toque e tal, de dar um toque, de conversar com carinho. Mas também, se o diretor daquela atividade cair, cabe ao grupo auxiliá-lo, mostrando a ele que ele está também se desviando do caminho. Então, isso é uma coisa muito interessante. Eu sei que vocês estavam estudando aquele livro Trabalho Mediúnico, ele comenta algo nesse sentido também, e é um livro muito bom. E tem que ter realmente sagacidade para discernir as comunicações autênticas, e nem sempre se dá para a gente desvendar, porque às vezes situações ocorrem, e a gente já viu situações desse tipo que fica difícil da gente desvendar, principalmente quando o médium cai numa situação em público. Uma última frase diz assim: na dúvida, abstente. Diz um dos vossos velhos provérbios: não admitais, portanto, senão o que seja aos vossos olhos de manifesta evidência. Desde que uma opinião nova venha a ser expendida, por pouco que vos pareça duvidosa, fazei-a passar pelo crisol da razão e da lógica, e rejeitai desassombradamente o que a razão e o bom senso reprovarem. Melhor é repelir 10 verdades do que admitir uma única falsidade, uma só teoria errônea. Isso, tivéssemos que pegar uma frase, seria essa desse item: abstente. É melhor repelir 10 verdades, porque verdade é verdade. A verdade não deixa de ser verdade. A verdade vai continuar sendo verdade, e se não vier público naquele momento, vai vir em outro momento. Vai vir por vários médios. Quando tem que vir, vai vir. Agora, quando a gente deixa passar uma mentira, aquela mentira pode ir crescendo, pode se transformar numa teoria errônea, que fala aqui, né? E daí, admitindo aquela falsidade, isso pode gerar complicações muito mais sérias. Então, o grupo mediúnico, ele necessita estar sempre ali, junto, coeso, estudando e não se melindrando, não deixando que o orgulho nos atrapalhe, continue a nos atrapalhar, que ele tome conta de nós, para que a gente possa conseguir estudar e aplicar a doutrina espírita. É preciso que os médios, e todos somos médios, o dirigente muitas vezes não é médio de psicografia ou de psicofonia ou mesmo vidente, mas ele tem que ir fazendo crescer em si a intuição, para que ele possa estar percebendo isso e ter aquela rara sagacidade que falou ali. Queridos, nós estamos passando do nosso horário, temos 34 minutos, a gente pede desculpa por termos avançado. O estudo é muito rico, daria vontade de falar mais tempo, mas nós temos que encerrar. A gente espera que fique para o grupo algo de bom, que possam debater melhor o assunto, que o assunto pede um debate melhor, pede que a gente estude mais a fundo, para que a gente possa entender e continuar num bom caminho, num caminho de estudo adequado. Que Jesus nos abençoe. Vamos assim, então,
agradecer a Jesus por tantas informações, Senhor, que Tu nos transmite, que Tu nos traz, Senhor, através da doutrina espírita, através de Kardec, que continua sendo para nós a chave, Senhor, para desvendar esta porta do Teu Evangelho. Louvado seja, Senhor, abençoa-nos a todos, abençoa esse grupo maravilhoso que é a Ordem Espírita de Sicília e a nossa casa, oração, que é o Grupo Espírita Amor e Caridade João Batista. Muito obrigado. Graças a Deus. Um beijo no coração de todos. Jesus os abençoe.